Então, 3 forças são exercidas na alavanca. Da Fitoc, isso aqui é uma alavanca, tá? Seria uma chave de fenda, uma chave de fenda, não, uma chave de boca, uma chave de grifo. E aqui está o pivô, aqui está o eixo de rotação, tá? Tem esse pontinho aqui. Então a barra toda ela vai girar em torno desse ponto. Isso, pivô é o eixo de rotação, é a mesma coisa. Se eu falo eixo de rotação, se eu falo pivô, é a mesma coisa. Tá? É um eixo perpendicular ao plano, que é o eixo de rotação. Eu tenho as forças F1, que é essa força aqui, a força F2, que é essa, e a força F3. Todas elas, F1 e F3, são iguais em magnitude. Então, a magnitude dessa força é igual à magnitude dessa. Elas são diferentes porque apontam em direções diferentes. Tá? Então, as forças não são iguais. Se as forças não são iguais, elas vão promover torques diferentes, tá? Apesar de terem a mesma magnitude. E a magnitude de F2 é a metade da maior. Então, é a metade de F1 ou a metade de F3. A força F1 é horizontal e as forças F2 e F3 são verticais. E a alavanca faz um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então, está aqui. Tá? Essas forças fazem com que a alavanca gire em torno do pivô. Será que essas forças aqui farão essa alavanca girar? E ela, se ela girar, ela vai girar no sentido anti-horário ou ela vai girar no sentido horário? Tá? F1 Vai ser no sentido horário. é 2 vezes F2. F1 é 2 vezes F2. E que F1, a magnitude de F1 é igual a F3. Então, eu sei essas duas coisas aqui. Agora eu tenho que calcular os torques. Como que eu tenho a primeira coisa que eu tenho que calcular para fazer o torque é identificar a força e o eixo de rotação. Identifiquei o torque, eu passo aqui a linha de ação da força. Então, aqui está a linha de ação da força F3. E vejo qual é a distância dela ao eixo de rotação. Então, vai ser esse vetor aqui, ó. É esse vetor. Então, esse é o braço da alavanca da força F3. Então, eu posso anotar aqui. Então, o torque em torno do pivô de 3 vai ser R3 perpendicular vezes F3. Tá? Então, já identifiquei aqui esse vetor. Agora, quem é R3 perpendicular? Essa é a questão. Veja que ele deu o comprimento ele deu o ângulo, né? Ele deu um ângulo e sei o comprimento da barra toda. Ela tem um comprimento L. Tudo isso daqui tem L, né? Então, a força F1 ela está aplicada na distância L sobre 3, a força F2 a distância L sobre 3 e a força F3 na distância L sobre 3. Okay? Então, a barra foi dividida em 3 partes iguais. Então, quanto vale agora esse R3 perpendicular em relação ao comprimento da barra? Sabendo que esse ângulo aqui vale 45 graus. Esse ângulo aqui vale 45 graus. L seno de 45. Perfeito, José Tavares. Então, se eu calcular aqui seno de 45 graus, ele é o cateto oposto, né? Seno de 45. Vamos ver se é isso aí. Seno de 45 é o cateto oposto. Qual é o cateto oposto? É isso daqui. Tá? É isso aqui. Eu vou chamar de H. Vamos ver se ele está certo. Dividido pela hipotenusa, que é L, que é o comprimento da barra. Será que é isso? É o cosseno. É o cosseno. Porque o cosseno de 45 graus vai ser o cateto adjacente, que é o quê? É o R3 perpendicular sobre a hipotenusa, que é L. Certo? Então, o torque da força 3 vai ser L cosseno de 45 graus vezes F3. Então, esse torque aqui, então, seno de 45 é raiz de 2. Então, vai ficar L, F3, raiz de 2 sobre 2. Então, eu calculei o torque dessa força 3. Vou fazer a mesma coisa para a força 2. Tá? Veja que eu estou fazendo bem devagar. Qual a definição de torque? É o braço da alavanca. Tá? Vezes F2. Então, aqui dá o torque da força 2. Então, eu vou apagar aqui esse desenho. Aqui, e vou analisar só da força 2 agora. Então, veja, mecânica dos sólidos começa com isso. Tá? Identifiquei a força F2. Onde é que ela está? Está aqui. Traço uma linha de ação da força. Está aqui. Ó. E agora eu vejo qual é a distância
dessa linha de ação da força até o eixo de rotação. O eixo de rotação está aqui. Então, esse daqui é o R2 perpendicular. É o R2 perpendicular. Agora eu vejo, como é que eu faço para achar esse R2 perpendicular? Será que é seno ou cosseno? Vamos ver aqui. Então, vou calcular os dois, tá? Então, vou ficar aqui, seno de 45 graus. É o cateto oposto. Sei lá, então, vou chamar aqui de 1H2 sobre L. Isso aqui vai ficar difícil agora. 2L dividido por 3, né? Que é a hipotenusa, né? A hipotenusa agora é esse comprimento aqui, ó. A hipotenusa é esse comprimento aqui. Então, ele é L sobre 3 mais L sobre 3. Mas não deu R2 perpendicular, então tem que ser o cosseno também. Então, vai ser cosseno de 45 graus, que vai ser o cateto adjacente, que é R2 perpendicular, sobre 2L dividido por 3. Então, quanto vale R2 perpendicular? Vale 2L dividido por 3, cosseno de 45 graus, vezes F2. Então, o torque dessa força F2 vai ficar L sobre 3, fazer devagar, né? 2L3, raiz de 2 sobre 2, vezes F2. Então, aqui vai cancelar esse 2 com esse aqui, vai ficar L sobre 3, vai ficar raiz de 2 sobre 3 de L vezes F2. Então, eu tenho o torque da força 3, tenho o torque da força 2, e agora eu vou calcular o torque da força 1. Tá? Que vai ser R1 perpendicular vezes F1, né? Então, eu vou lá para o desenho agora. Qual é a técnica? Identificou a força? F1, né? Trace a linha de ação da força. Então, está aqui a linha de ação da força. Traçou a linha de ação da força. Agora, identifico o vetor, o braço da alavanca. Então, o braço da alavanca está aqui, ó. É o vetor R1 perpendicular. É o vetor perpendicular à força, a linha de ação da força, até o eixo de rotação. Agora eu tenho que achar relacionar isso daqui com o ângulo, né? Está aqui, né? O ângulo está aqui, θ. Vou fazer aqui. Seno de θ é cateto oposto. Então, cateto oposto é realmente R1 perpendicular sobre hipotenusa. A hipotenusa agora o quê? É L sobre 3. Se eu fosse calcular o cosseno de θ, né? O cosseno de θ seria, sei lá, nem sei o que seria o cosseno de θ aqui. Seria uma distância x qualquer, né? Uma x sobre L sobre 3. Então, não é o cosseno, é o seno. O R1 perpendicular, né? Então, ele vai ser L sobre 3, seno de 45 graus, vezes F1. Então, esse torque 1 aqui vai ser L, 3, raiz de 2 sobre 2, vezes F1. Então, esse torque 1 aqui, em relação ao pivô, raiz de 2 sobre 6, L vezes F1. Então, eu tenho os 3 torques. Tá? Tem os 3 torques de cada força. Agora, qual é o torque resultante? O torque resultante em relação ao pivô vai ser o torque 1, mais o torque 2, mais o torque 3. Agora, tem que analisar o sentido da rotação. F3 vai produzir uma rotação em que sentido? A força F3 provoca uma rotação anti-horário. Então, é o que? Positivo. Mais. F2, em que sentido? Horário. Então, é negativo. E F1, essa força F1. Se eu puxar a barra, vai ser no sentido horário. Então, também é anti-horário, né? Anti-horário, né? Anti-horário. Ah, tá. Anti-horário. Então, é positivo. Positivo. Então, 3 e 2 são positivos e 2 é negativo. Então, vem aqui. Ok? Então, aqui qual vai ser o torque resultante? Não é difícil, mas tem que ter atenção, né? Menos. A 2, acho que eu tenho que corrigir alguma coisa aqui, né? Deixa eu olhar aqui. Não está certo. Raiz de 2 sobre
3, né? Raiz de 2 sobre 3, LF2. Mais a força 3, que era raiz de 2 sobre 2, LF3. Tá? Aí o que eu sei também, que eu tinha dito lá no exercício, que F1 é igual a F3, né? F1 é igual a F3 e F1 é 2 vezes F2. Então, meu torque resultante vai ser raiz de 2 sobre 6, L. Aqui eu vou deixar como F1, menos raiz de 2, L. F2 é F1 dividido por 2, então vou botar aqui. E F3 é igual a F1. Então, tudo em função de F1, né? Então, torque resultante, raiz de 2 sobre 6, LF1, menos raiz de 2 sobre 6, LF1, mais raiz de 2 sobre 2, LF1. Então, esse termo aqui cancela com esse. Então, torque resultante, em relação ao pivô, vai ser mais raiz de 2 sobre 2, LF1. Tá? Então, o torque é positivo, né? Então, qual vai ser a rotação? Vai ser no sentido horário. Ok? Então, a barra ela vai girar no sentido anti-horário. Tá? Eu sempre vou falar errado isso. Tá? Então, ela vai girar no sentido anti-horário, porque o torque resultante produz uma rotação nesse sentido anti-horário. Logo, o torque é positivo.